Pessoal, boa noite, muito obrigado pela presença de todos vocês. Esta é a quinta reunião pública que nós estamos fazendo para apresentar um pouco da proposta de revisão do plano diretor e, ao mesmo tempo, colher sugestões das comunidades, né, com relação às propostas que estão sendo colocadas pelo Executivo, né, e que foram encaminhadas à Câmara. Estão presentes aqui que participam da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, a vereadora Paula Iores, o vereador Edson da Rosa, e nos prestigiando também o vereador Alceu Tomé, que eu vi aqui, vi também, eu acho, o Kiko, né? O Kiko está por aí. O Kiko está ali, o vereador Kiko Girardi. Agradecer a presença do Rude, nosso presidente do sindicato, dos trabalhadores rurais. Tem mais alguma autoridade aí que eu tenho que nomear aí, pessoal? Não? A senhora? Então tá bom. A Fernanda, a Fernanda é do grupo, né? Então, representando o vereador Toigo, que é membro da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação. Eu rapidamente só quero colocar para vocês assim um pouco do que é a ideia do plano diretor, né? Mas que não interfere tanto nos distritos. Mas vamos começar por esse mapa da... Esse é o mapa urbano, né, da cidade, né? A cidade, ela mais ou menos, ela é dividida assim, ó. Primeiro anel perimetral, a gente pega Ernesto Alves lá embaixo, pega a Tronca aqui, pega a 13 de Maio e pega a Feijó Júnior, que é a chamada zona de centro, né? Então, essas ruas aí fazem o que a gente chama de o primeiro anel. O segundo anel perimetral, ele pega as perimetrais sul, a perimetral sul, a perimetral norte, a Bruno Segala, e pega ali a BR-116. Então, toda essa área que está dentro do segundo anel perimetral que compõe, então, o segundo anel perimetral. E tudo que está, o terceiro anel perimetral, perdão, desculpe, pode deixar ali, João, é a Rota do Sol, a Rota do Sol. E aqui embaixo, na zona leste, a terceira perimetral que está projetada, né? E que ela acaba aqui em Santo Amobon, né? Ela sai lá da frente do Samuara, sai por trás ali de São Virgílio, né? Ela já está projetada toda, já tem uma perimetral de 100 metros, né? Que gradativamente vai, que um dia tem que acontecer, né? Mas ela já está toda gravada e reservada, né? Para constituir o que a gente chama de o terceiro anel perimetral. E depois da Rota do Sol, tudo que fica fora do terceiro anel. E fora do terceiro anel pega principalmente aí o que a gente chama de primeiro distrito, né? Primeiro distrito e depois os próprios distritos. Então essa é a configuração, né, física, né, de como a cidade se subdivide do ponto de vista da sua organização espacial, né? Pode mostrar o segundo ali? Pode ser o do perímetro urbano. Bom, nesse aqui tu também já, se tu conseguir reduzir um pouco, eu consigo mostrar para o pessoal. Bom, aqui em cima, ó, isso aqui é o que está em vermelho, no traçado em vermelho, é a proposta que a Prefeitura fez, o Executivo fez, para deixar como área urbana. O que nós temos de diferente do plano diretor anterior? Ali na divisa com Farroupilha, ali, isso, na divisa com Farroupilha, toda essa região aí, e um pedaço daquela parte de cima lá, com Flores da Cunha, tá? Na divisa com Flores da Cunha, atualmente é tudo área urbana. O Executivo está propondo reduzir o perímetro urbano, tá? Então esse é um dos elementos conflitantes na proposta encaminhada pelo Executivo, porque mexe com uma situação já existente há 10 anos, né, de um perímetro urbano mais ou menos consolidado. Tem um pleito, e foi colocado pelo Rude, principalmente pelo Rudimar, tem um pleito que foi colocado pelos agricultores, principalmente na divisa lá com Flores da Cunha, que eles gostariam de permanecer como rural, tá? Então, ainda nós temos algumas reuniões para fazer, né, Rude? Para a gente tentar definir bem claro ali o que a gente manteria, né, como rural ou não.
E ali tem mais uma questão um pouquinho polêmica, que é a chamada zona de mineração, que o João está apontando ali as mãozinhas, que foi ampliada, ali onde é a pedreira caxiense, onde tem a pedreira da prefeitura. Ali tem uma pressão imobiliária muito grande para cima dessa região, porque ela passa, logo à esquerda tu tem a RS 122, que vai a Flores da Cunha, né? Então tem toda uma pressão imobiliária ali muito forte, né? E a proposta do executivo, que eu pessoalmente acho que é correta, é de deixar essa área como zona de mineração e deixar em área rural. Porque senão, logo ali adiante, né, Caxias vai ter que buscar pedra, provavelmente lá naquele cantão, lá que o Rude quer que deixe agrícola, né, que parece que é o que tem pedra ainda na cidade, naquela região lá, que pode ser explorado. Aqui em cima, pegando aqui na Parada Cristal, também houve um corte muito grande, né, do perímetro urbano. Tinha mais um cone que ia para cima, né, ia basicamente quase na divisa com São Marcos, e ali houve também uma redução muito grande, né, do perímetro urbano. Algumas demandas que foram, aquele cone lá que foi suprimido, né. Bom, aí vocês têm o mapa da divisão também administrativa da cidade, né? A cidade ela é subdividida em 15 regiões, cada vermelhinho desse é uma região, né? E dentro dessa região tu tem ali 3, 4 bairros, 5, às vezes até 10 bairros, né? Dos 65 bairros hoje reconhecidos por lei, elas fazem parte das 15 regiões administrativas. Quando se trabalhou essa ideia da região administrativa lá em 97, no Plano Físico Urbano, a ideia era trabalhar um conceito de descentralizar a cidade, né? Que os serviços ficassem mais perto, né? Então, tu pegava lá na região do Esplanada, ali, por exemplo, Avenida Bom Pastor, tá? Ali é uma região de centro daquela região. E ali tem todo um incentivo construtivo, tu pode construir com um índice maior e assim por diante. Se tu pegar a Luiz Miquelon em direção ao bairro Cruzeiro, né? Também lá, mais para o fim do bairro Cruzeiro, tu tem todo um incentivo lá, do ponto de vista de que aconteçam ali banco, farmácia, assim por diante, né? Coisas que, supermercados, né? Que consiga manter as pessoas no bairro ou na região administrativa, né? Que não obrigue eles vinham para o centro atrás de serviços. Mas como a prefeitura até hoje não descentralizou os seus serviços, né? A proposta era que a prefeitura botasse lá uma subprefeitura, uma subprefeitura, que colocasse lá o serviço à disposição. Até hoje isso não aconteceu. A única que se mantém ainda é a do Desvio Rício, a de Forqueta, que eram subprefeituras que foram transformadas em regiões administrativas. Pode tocar o outro mapa, agora o mapa do zoneamento. Acho que é o 11. Esse aí, zoneamento. 10, perdão. Bom, aí é a área urbana da cidade, né? Pega mais a questão mais central. E cada cor dessa, ela define um tipo de ocupação do solo, né? Cada corzinha dessa nesse mapa grandão aí, ela define um tipo de ocupação do solo. Se a gente pegar numa escala menor, aqui em Fazenda Souza, no plano diretor de Fazenda Souza, também essas cores existem, né? Do ponto de vista da distribuição espacial aqui na área urbana de Fazenda Souza, o que pode e o que não pode ser feito, né? E isso é importante vocês terem clareza, porque nas discussões que a gente tem levado aí pelo interior, tem surgido propostas muito interessantes, especialmente com relação à questão dos distritos, né? De permitir atividades que hoje são só permitidas na área urbana, mas que haja dentro da área urbana dos distritos, né? A possibilidade de construção de empresas,
de comércio um pouquinho maior, assim por diante, mas do ponto de vista de manter as empresas aqui e também manter essas pessoas nos distritos, né? Não só vinculado à atividade rural, que é o que acontece hoje. Hoje, basicamente, os nossos distritos, o vínculo deles é com a atividade rural, agropecuária, plantações, assim por diante, né? Alguns distritos estão defendendo que tem que haver liberação para que nessas áreas dos distritos também aconteçam atividades que são mais específicas, em zoneamentos específicos, como zona industrial, zona de uso misto, assim por diante. Bom, a grosso modo é isso, então, que eu estou colocando assim para vocês na área urbana. Agora tu pode botar, então, a zona das águas aí, que vamos tratar basicamente, então, da questão sobre o crescimento da cidade, né? Se vocês olharem essas cores aí, diferenciadas, né? Vocês vão ver toda a zona de proteção do Faxinal, a zona de proteção do Marrecas, e essa em amarelo mais embaixo aí, a zona de proteção de águas do Piaí, né? E vocês vejam que está muito próximo aqui no Faxinal, pega uma parte de Fazenda Souza, né? A grande parte de Fazenda Souza está dentro da área de bacia do Faxinal. Então, na minha lógica, que eu sempre trabalhei, outros vereadores também trabalham nessa lógica, a ideia é não deixar avançar para cima das bacias, né? O crescimento da cidade. Por isso que eu defendo que o crescimento da cidade tem que se dar no sentido Flores da Cunha, no sentido Farroupilha, e a gente preservar ali. E quando a gente trabalha a questão do aeroporto, né? Do aeroporto, o aeroporto já é uma zona especial por isso, né? Da gente trabalhar ali conceitos mais vinculados à questão de logística, né? Pavilhões e assim por diante, que deem a logística e a infraestrutura para o aeroporto. E principalmente essa questão do aeroporto, ela é muito importante para a Fazenda Souza, Santa Lúcia, Vila Oliva. Qual é o de vocês que trabalha na área rural aqui, que não gostaria de colocar o seu produto em São Paulo no mesmo dia, né? Uma caixa de maçã, uma caixa de beterraba, de cenoura, de flores, né? Veja que a questão do aeroporto dialoga também com isso, essa questão do aeroporto de cargas, né? Porque o pessoal, quando fala no aeroporto, só fala em Marco Polo e Randão, né? Às vezes é o contrário. Um aeroporto como esse aqui, o aeroporto de cargas, ele dialoga com a cidade que é o maior produtor de hortifruti granjeiros do estado do Rio Grande do Sul, né? E que pode colocar todos os seus produtos, basicamente coloca de manhã no aeroporto, ao meio-dia está em São Paulo ou está em Belo Horizonte. Então, a ideia que nós estamos trabalhando a nível do plano diretor é de restringir as atividades vinculadas principalmente à questão de logística, né? Porque ali o que a gente percebeu que quando se gravou essa área para a construção do aeroporto, um monte de pessoas foram ali, adquiriram áreas, né? Com a ideia de instalar grandes indústrias ali, né? E se nós vamos botar grandes indústrias para ali, nós estamos bem. O aeroporto termina exatamente na cabeceira, a cabeceira do aeroporto, ela dá bem na divisa ali com a bacia de captação do Piaí, que é a próxima represa que tem que ser feita. No máximo 10 anos nós já temos que estar começando a fazer a represa do Piaí, né? Do ponto de vista de abastecimento da cidade no futuro, né? O Marrecas está aí, foi uma grande obra, mas é uma obra que dialoga com o abastecimento da cidade. A partir do momento que nós passarmos de 700 mil habitantes, nós já estamos quase 500, ou já passamos de 500, né? Passar de 700 mil habitantes, tu já vai ter que ter obrigatoriamente a represa do Piaí para ajudar no abastecimento da cidade. Então, essa questão que eu coloco para vocês, com relação à localização estratégica, tanto de Vila Oliva, quanto de Fazenda Souza, quanto de Vila Seca, e mesmo de Criúva lá em cima, né? Que é interessante a gente não permitir o crescimento da cidade para esse lado, né? E aproveitar o lado de lá, né? Que tem bastante espaço ainda para crescer, nas divisas com Flores da Cunha, mesmo que as cidades já estão conurbadas, né?
Eu até uso sempre o exemplo, né? Se tu vai pela estrada do desvio do pedágio de Forqueta, hoje tu já não sabe mais o que é Forqueta, o que é Farroupilha, né? Porque ali a cidade se juntou, né? Tanto Farroupilha quanto Forqueta. Se tu pegar lá na divisa com Flores da Cunha, lá em Pedancino, também hoje tu já está praticamente conurbado, né? Não tem ali muito claro onde é que é a divisa, quem não conhece, né? Então, e tem muitos espaços lá para crescimento da cidade. E, por último, eu gostaria de colocar para vocês o mapa da ZIT, Zona de Interesse Turístico, que dialoga também com as comunidades de vocês aqui, que são essas áreas aí que foram colocadas, né? Que basicamente trabalha aí esses caminhos de interesse turístico, caminhos da fé, caminhos do Padre João Schiavo, caminho das colônias, um monte de propriedades aí que foram gravadas como de interesse histórico, né? Elas essencialmente estão situadas em cima dessas áreas achoreadas aí em vermelho, que lamentavelmente ainda já tem 10 anos que foram criadas, né? E não se tem ainda uma regulamentação dessas áreas. Então, essa é uma discussão que obrigatoriamente vai ter que acontecer, envolvendo as comunidades, para ver que tipo de restrição se teria nessas áreas, ou que tipo de incentivo se tem nessas áreas, né? Então, no plano diretor, a gente pode trabalhar já alguma coisa, né, do ponto de vista de indicar o caminho de como tem que se trabalhar essas questões das ITs, né, das áreas de interesse turístico. Eu trabalhei muito tempo, por exemplo, a questão do Golf Clube, né? E, de forma incompreensível, né, eu sempre dizia, enquanto era diretor do SAMAI, que eu queria ter 50 golf clubes em cima das nossas áreas de bacia, porque aí seriam preservadas, né? Seriam preservadas, não teriam mais um Serrano, mais um Santo Antônio, mais um Capivari, né? Que praticamente quase que inviabiliza a área de bacia de captação da Maestra, né? E que fez com que a prefeitura tivesse que investir horrores, né? Do ponto de vista, né, de tratar esgoto, assim por diante, né, nesses locais, a partir do momento que permitiu uma ocupação desordenada em cima das áreas de bacia. Então, as áreas de bacias têm que ser protegidas, porque elas são a garantia do futuro abastecimento de água da cidade. E veja que a bacia do Marrecas, ela já está garantindo abastecimento de água de Fazenda Souza, até da possível ampliação, né, de Fazenda Souza, o projeto. Quando eu saí da direção do SAMAI, já tinha um projeto pronto, já vai começar para abastecer a região de Bevilacqua ali, mas especialmente começando ali no posto, na entrada de Bevilacqua, mas está projetado inclusive para futuramente abastecer, inclusive aqui a região de Fazenda Souza, né? Não sei a que prazo isso, por conta que a gente saiu da prefeitura, mas essa era a ideia. Então, as zonas de interesse turístico também dialogam com isso. Eu já passo a palavra, então, para os colegas vereadores, para uma fala rápida. Edson, eu sei que tu tem que sair, né? Então, já dá teu boa noite aí, só para... O povo quer te ouvir. Boa noite, gente. O vereador Kiko, não tinha visto. Eu vi que o senhor foi citado, mas não tinha visto o senhor aí. Vereador Tomé, saudando o vereador Eloy Frisso, que é o presidente da SEDUT. Acho que as senhoras e os senhores perceberam que ele não conhece muito do plano diretor, não conhece muito de Caxias, né, Frisso? A vereadora Paula, que é colega também da comissão, está aqui com seu esposo, a Fernanda representando o vereador Toigo. Fazer uma saudação muito especial ao Padre Ivo, ao Padre Alfredo, e cumprimentando todo o pessoal aqui da comunidade de Fazenda Souza. E com o seu Elias, né, seu Elias, um guri de 96 anos aí, que está sempre presente às atividades aqui de Fazenda Souza. E também, vereador Frisso, Vossa Excelência também sempre faz, mas fazer uma saudação ao pessoal da técnica que nos ajuda, pelo menos estar aqui, o João Ueza, a Valdívia, o Mosquen, por essa preparação. Nós chegamos aqui, o pessoal também da TV Câmara, isso aqui vai passar também depois, em um determinado momento, na grade da TV Câmara, canal 16. E outros amigos que a gente já cumprimentou aqui. Esse é um momento de discussão muito importante para o desenvolvimento do nosso município. O vereador Frisso colocou que aqui é uma área muito importante de preservação, principalmente porque aqui está o futuro da vida, né, Frisso? E aí tem todos os interesses que nós temos que, neste momento, enquanto comissão
ter um entendimento do que a comunidade quer e precisa para este momento, nessa discussão. Tem tantas e tantas coisas que nós já passamos por aqui no passado, de saber que tem determinadas situações para o local que precisam continuar sendo discutidas. E uma coisa que é muito importante se frisar, essa aqui é a 5ª reunião, como o vereador Frisso comentou. Nós tivemos na semana passada lá na linha 40, já tivemos no SIAC, na Câmara de Indústria e Comércio e na UAB, União das Associações de Bairro, porque é uma discussão que tem que estar envolvida toda a comunidade caxiense. Agora é o momento. O plano diretor foi apresentado pelo Executivo, a Câmara está fazendo discussões para que nós possamos ter subsídios para fazer as alterações que são necessárias, e eu tenho sempre uma fala que uma coisa é o ideal, e outra coisa é o que é possível fazer. A gente sempre tem que ter esse entendimento das situações. Então, gente, dizer que contribuam, tragam para nós, daqui a pouco, das alterações que sejam possíveis, né, vereador Frisso, de serem feitas, as zonas de interesse de turismo, por exemplo, tivemos agora há pouco, o vereador Toigo não pôde estar aqui, mas é um grande incentivador, por exemplo, da zona de interesse de turismo, que tem aqui o Padre João Esquiavo. Né? Então, quer dizer, essas colocações têm que ser colocadas agora, neste momento, para discussão, na grande audiência pública que teremos. Acho que é ali no final de abril, né? Mas isso não impede que daqui a pouco nós teremos que fazer outras e ouvir outros segmentos que querem fazer essas contribuições. É uma discussão eminentemente técnica, evidentemente que muitas pessoas aqui trazem suas angústias, depois pode serem feitas por escrito a própria comissão e serem entregues a nós, para que nós possamos fazer uma análise mais técnica, de acordo com o que o plano nos permite. Mas contem conosco, nós estamos aí para justamente ouvir. Esse é o interesse, porque às vezes é assim, mas a Câmara, nós não vamos conseguir resolver todas as situações que aqui vão ser colocadas. Mas isso fica no registro. Isso vai ser colocado ali adiante também nas discussões na hora da grande Assembleia. Então, gente, olha, que nós tenhamos aqui uma boa noite de trabalho. Obrigado pela presença dos que estão aqui. No mínimo, a gente não se omite, né, de dar a nossa contribuição para que o plano diretor de Caxias talvez não seja o perfeito, mas que seja feito o que é possível. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, vereador Frisso, por ceder o espaço da fala. Obrigado, vereador Edson. Só registrar para vocês que todas essas nossas falas e as de vocês estão sendo gravadas, né? Vão ser degravadas, eventuais contribuições que vocês queiram dar aqui depois, logo em seguida, e a gente vai transformar isso em ata, né? Dentro do nosso grupo que está trabalhando então a revisão do plano diretor. Vereadora Paula. Boa noite a todos. Boa noite, meus colegas, a equipe que está nos acompanhando, a TV. Então, estivemos aqui o ano passado para falar de segurança, né? Um senhor me disse, veio aqui o ano passado, não sei quem de vocês estava aqui. E só para dizer rapidamente, nós seguimos aquele trabalho proposto aqui com um grupo de trabalho, com lideranças, e agora a gente está voltando para as comunidades. Só para dar uma informação daquela noite, que tinha um grupo bem grande aqui, né? Então, conforme foi combinado aqui, a gente montou o grupo com lideranças das 7 localidades. Tu estavas numa delas, né, Sandro? Não. Lá na Câmara, naquela que a gente fez, né? Exato. E agora a gente tem uma programação de estar voltando às comunidades, mas não é esse o foco, né? Então, como foi dito pelos vereadores, essa é a nossa 5ª reunião, em cada uma das reuniões com características diferentes, mas a gente aprende muito, porque tem uma demanda, porque cada lugar tem a sua realidade, né? Nós entendemos como comissão a SEDUT é a primeira vez que na verdade é o meu primeiro mandato, então eu também estou aprendendo muito junto com esse pessoal todo. E a gente vê a importância de um plano diretor para uma cidade, porque é onde a gente tem a condição de planejar o nosso presente, o nosso futuro, né? E o objetivo da Câmara estar vindo nas comunidades é justamente para haver a participação de todos. Então, acho importante vocês ocuparem esse espaço para as colocações, para as perguntas, explorar bastante conhecimento, especialmente do vereador Frisso, né? E é isso, é para isso que a gente está aqui, para ouvir essa demanda. Eu quero agradecer, então,
a presença de vocês e escutar vocês. Eu acho que a gente está aqui para escutar vocês. Muito obrigada. Obrigado, Paula. Vereador Tomé. Bom, boa noite a todos vocês. Nossa saudação ao Friso, aí, o nosso comandante, o grande conhecedor aí da cidade de Caxias do Sul. Temos a presença aqui da Paula, o Kiko, o vereador Rosa já saiu. Bom, Fantinel, né, saudar o Fantinel em nome de toda a comunidade aqui de Fazenda Souza. E Friso, a gente também, eu acho que tem que levantar, não dizer que está bonitinho o mapa, está tudo certinho, né? Eu acho que é a hora da discussão. E certamente a gente, até por ser da comunidade aí, a gente sabe das dificuldades que aqui se encontram, né? Tem a questão dos mini loteamentos aqui, né, da região, que tem bastante gravidade em cima disso, né? Mas eu acho que nada que não se possa consertar, né? Eu acho que é o momento agora. E que a gente percebe também a nossa região aqui vindo de Nossa Senhora das Graças, direção Bevilacqua, Sambrás aqui, até a região de Santa Catarina, aqui Santo Mobon. Eu acho que nós estamos cometendo um equívoco nesse mapa aí, né? Eu acho que nada contra o turismo, né? Eu acho que a gente é favorável ao turismo, eu acho que é uma fonte que pode ser estudada, mas acreditamos que ali também a gente pode fazer atividades, algumas atividades industriais que não poluam tanto, microempresas, onde que elas poderiam resguardar o emprego de alguns cidadãos aqui da nossa região, né? Onde que a gente não estaria modificando, levando as pessoas para a cidade de Caxias. Então, a gente percebe que eu acho que no mapa ali, aquela região ali, foi destinada à questão do turismo, a ZIT, né, chamada, mas, de qualquer forma, a gente vê com preocupação isso aí, né? Onde que a gente está mandando esses nossos agricultores, quando não construir essas câmaras frias, aí, que é uma quantidade muito grande, só quem conhece aqui a região, sabe que se um dia quiser fazer uma atividade industrial, aí certamente vai ter dificuldade, né? Onde que a gente encontra aí também outras atividades aí que já existem e tem dificuldade em fazer o alvará e outros documentos aí, né? Então, a nossa preocupação, né, não só com a agricultura, a nossa região das águas também aqui, né, que é muito bom preservar, mas essa preocupação nós temos e muito forte, né? Onde que certas pessoas, bastante pessoas nos procuraram, né? Vejo ali o Rudimar do sindicato também, né? Eu acho que é o momento também de se preocupar com essa questão, né? Eu acho que nada contra o turismo, eu acho excelente, essas rotas, eu acho assim muito importante, né, que sejam criadas, mas também que não seja um empecilho para algumas microatividades que existem aqui na nossa região, né? Então, eu acho que é isso que eu deixo, o meu recado, né? E eu acho que é a hora da comunidade agora fazer esses levantamentos, porque depois fica difícil, né, Friso? Eu acho que tem que agradecer, Friso, para trazer aqui para a comunidade essa questão aqui, eu acho que de suma importância. E eu acho que é o momento, Friso, né? O Friso é nosso professor, conhecedor demais aqui da região de Caxias, e não digo porque ele está aqui na frente, essa é uma realidade, nós lá da Câmara, né, temos orgulho de ter o Friso como grande conhecedor da nossa região e no nosso interior aqui de Caxias do Sul. Muito obrigado. Obrigado, Tomé. Kiko, quer dar o teu recado aí? Boa noite a todos. Boa noite aos meus colegas vereadores, aos servidores da Câmara. Eu, como vereador, também vou ter que votar esse projeto, por isso que a gente acompanha. Nós temos no gabinete também todo o documentário, todo o relatório do plano diretor. Como a gente não é da área, nós temos que aprender com quem sabe. E o Eloy Friso, nosso vereador aí, ele é um entendedor, né? E quantas vezes eu, morador do Serrano, fui até
o SAMAI para discutir várias coisas que são regradas, que são proibidas na região onde eu moro há mais de 30 anos. Então é a hora de discutir, é a hora de analisar, dar opiniões, e depois também vai ser a hora de fiscalizar, para que não aconteça hoje o que aconteceu no meu bairro, onde nós não podemos ter mais de 10 metros de altura as nossas obras, não podemos construir mais de 60% do terreno, não podemos ter vários tipos de comércios, justamente porque estamos numa área, né, onde tem a bacia das águas, uma das águas. Reclamo muito, claro, a comunidade cobra, e a gente também tem que sobreviver dentro da nossa comunidade, mas tudo em harmonia com a natureza, né? Então é a hora de nós aprendermos, escutarmos, analisarmos, escutar as propostas de vocês, e depois temos que fiscalizar, porque Caxias do Sul, daqui a pouco, ela vai virar só área urbana. Aí não sobra mais espaço para nada. Acredito, a gente sempre ouve, vereador que nem o senhor ouve, de várias pessoas, né, o que poderá ser permitido perto dessas bacias de água. Tem alguma atividade que pode ser bem regrada, né, bem regrada, com pessoas conscientes que talvez possam ser permitidas, mas isso aí vai ser discutido mais para frente. Agradeço a presença de todos e tenham uma boa reunião. Obrigado, vereador Kiko. Só antes de abrir a fala para vocês, então, colocar ali, ó, ali no mapa, vocês estão vendo a região da Bevilacqua, tá? O que é a proposta, assim, que eu acho que as pessoas querem conversar muito? Vocês estão vendo que o perímetro urbano da cidade, ele está próximo ali de Santo Amo Bom, ó, tá? Próximo de Santo Amo Bom, basicamente ali descendo ali eu acho que ele fecha basicamente um pouquinho antes de Santo Amo Bom, na descida para Santo Amo Bom, ali onde tem a agropecuária ali do Jones, né? Ali, por ali mais ou menos. Então o perímetro teria que avançar, porque existe toda uma demanda de ampliar o perímetro no sentido de Bevilacqua, no sentido saindo do restaurante do Romeu ali, vindo até a entrada à direita de Bevilacqua, por conta de que ali já começaram a se instalar ali depósitos, câmaras frigoríficas, pequenas indústrias que tem ali, alguma coisa assim, né? Então existe uma demanda que nós estamos, que eu acho que alguns de vocês vão poder colocar. Já foram nos colocado assim alguma coisa por escrito, tá? Que a gente vai levar, algumas demandas já foram colocadas por escrito, mas se cada um de vocês quiserem falar, fique à vontade. E também, agora tu pode tirar daí, tu pode colocar o plano viário, o mapa do plano viário. Não, o plano viário deve ser, se tu botar a lista ali, tu vai ver o mapa dos azulzinhos lá. Largura vias urbanas, esse aí deve ser. Sistema viário urbano, isso aí. Não, o de cima. Esse aí. Bom, aí por essas cores, né? Isso reflete também aqui em Fazenda Souza, Vila Oliva, Vila Seca, né? Cada cor dessa é um tamanho de arruamento, né? Que as nossas ruas vão desde 15 metros, que é a rua mínima, o arruamento mínimo, né? Até 100 metros, que é o arruamento maior, que é o arruamento da terceira perimetral. E nós temos todas essas ligações entre distritos, que a legislação estabelece que esses arruamentos têm que ter 20 metros, né? Eles estão traçados lá desde a época da colônia, né? Como de 20 metros. E aqui nós temos, né, situações como a ligação Vila Seca, Fazenda Souza. Como é que é a de vocês ali, Marcela? São Gotardo até São Marcos, né? Está projetado também aí São Gotardo, São Marcos. Mas tem a ligação que pega São Brás, que vai sair lá em São José para ligar Caravaggio, né? Tem todo um monte de demandas, né, a nível da regional, que de repente elas podem ser elencadas como prioritárias no plano diretor urbano também. Então vocês fiquem à vontade, cada um fala o que quiser colocar aqui, e a gente está anotando então cada demanda que eventualmente vocês colocarem, ou observações sobre o plano diretor como um todo. Então, a Mosquento já tem pessoas inscritas? O José Ribeiro Júnior.
O pessoal que quiser se inscrever, então só levanta com os quem aí, anota e nós já chamamos aqui, tá, pessoal? Boa noite, eu sou José Ribeiro, eu represento a Gardner Engenharia. Antes de fazer a minha contribuição, eu gostaria de pedir um pouco de atenção, né? A Gardner Engenharia é a empresa contratada pela União para realizar os estudos iniciais de impacto ambiental do novo aeroporto em Vila Oliva. Então nós temos um profissional aqui, o Elias, que ele está identificado com o crachá da empresa. Ele tem como meta falar com vocês um pequena entrevista, um pequeno questionário que ele mesmo vai preencher para entender um pouco da opinião de vocês sobre o aeroporto, sobre a inserção do aeroporto na região de Caxias. Então eu peço a atenção de vocês, ele vai conversar com quem tiver interesse em contribuir, vai pegar também alguma contribuição, especificamente no caso do aeroporto, do projeto aeroporto que foi apontado na planta, próximo da bacia do Piaí, e aqui tem uma relação direta com o aeroporto pela acessibilidade ao aeroporto, né? Então, o Elias, que está com o crachá, vai conversar com vocês. Elias, levanta a mão, por favor. Tem um crachá. Bom, com relação ao plano diretor, a essas discussões, a gente vem participando das outras reuniões, parabenizar esses momentos de recebimento de opiniões de todos que têm interesse em contribuir. É importante que se coloque, e é uma dúvida que eu queria depois colocar na pauta, que no caso de Fazenda Souza, recentemente houve uma alteração do plano diretor de uso e ocupação do solo aqui da região de Fazenda Souza. E que acredito que o plano diretor que está sendo discutido vai ratificar essa alteração que teve recentemente aqui. Mas, considerando essa ratificação, algumas dificuldades, nós que trabalhamos muito com parcelamento de solo, seja condomínios e loteamentos, a questão do sistema viário, né? Hoje foi, no plano diretor específico aqui do distrito de Fazenda Souza, existe um anel viário ao longo de toda esse centro urbano aqui de Fazenda Souza, que estabelece uma faixa de viária de 30 metros, uma diretriz viária de 30 metros. Uma diretriz viária de 30 metros, pessoal, é bastante, né? E eu vejo que os empreendedores que queiram empreender em Fazenda Souza e tornar essa ocupação mais estratégica, mais de ordenação urbana, têm dificuldades, porque uma ocupação de 30 metros, respeitando uma diretriz, no caso de empreendimentos que possa vir a estar próxima ou dentro da área, é uma diretriz grande para a ocupação, né? A gente compara com a perimetral, a gente tem de perimetral 30 metros também, a perimetral de Caxias do Sul, perimetral norte, perimetral sul. Então a gente teria uma perimetral circundando Fazenda Souza. Eu acho que por equivalência é muito grande, né? Então um dos pontos que eu acho que seria interessante é rever talvez esse anel, não a questão do anel, mas talvez a proporção desse anel, por ser uma área menor, nós estamos numa região mais enxuta, né? Mas que o planejamento viário é importante também. Então, eu queria contribuir nessa questão do sistema viário, que é muito importante. O vereador Kiko comentou sobre a questão do zoneamento. Nós temos a grande parte de Fazenda Souza R2, Zona Residencial 2, que para a habitação tem uma taxa, um índice de aproveitamento de 2,4, que é um índice muito bom para a ocupação residencial e que favorece a ocupação desses lotes. O que está de acordo, na minha opinião, com relação a um planejamento de densificação do centro de Fazenda Souza, de forma mais plena. Então, a ratificação da mudança do plano diretor, dessa mudança do plano diretor, ao que já foi aprovado no ordenamento urbano aqui da região de Fazenda Souza, vai ser bem importante para um crescimento ordenado aqui. E da questão da diretriz do anel viário, talvez uma pequena alteração, porque isso impacta muito na possível urbanização de novas áreas de forma ordenada. Tá bem? Muito obrigado. Bem. Sou Sandro Fantinel. Boa noite, pessoal. Boa noite, autoridades, vereadores, todos que estão presentes. Padre Ivo. Bom, gente, eu uso uma estrada um pouco diferente do normal.
tá? Eu não sou técnico, eu sou prático. Muitas vezes a técnica ela é interessante, mas a prática acontece. A técnica fica no papel. Então, o que eu quero dizer para vocês, que aqui existe, o vereador Frisso, existe um contrassenso aqui no palavreado, porque foi dito que existe um interesse das autoridades de manter, de encontrar um meio de subsistência para o agricultor, sem que ele tenha que se mudar para a cidade, e que ele possa viver no interior, e ter o seu subsídio no interior, sem ser somente na agricultura. Correto? Pois é. Como é que nós vamos pôr em prática esse sistema, se nós começarmos a ter restringimentos de áreas, não podermos aumentar a nossa densidade populacional, termos os nossos loteamentos que já existem e que inclusive pagam IPTU, e não possuem nenhum serviço sequer por parte da prefeitura. O loteamento onde eu vivo, quando eu comprei em 1993, no contrato, que naquela época era registrado em cartório, está escrito que o dono se responsabilizava em 3 anos de regularizar e dar escritura. Isso nunca aconteceu, com ele não aconteceu nada, e nós hoje não temos direito a uma carga de cascalho, a uma patrola, a nada. Por quê? Porque somos chamados loteamentos irregulares. Isso é uma vergonha por parte da Prefeitura de Caxias. É uma vergonha, porque para pagar o IPTU eles vêm cobrar, eles vêm entregar o bloquinho para a gente pagar, né? Agora a gente não tem direito a saneamento, a gente não tem direito a um cascalho. Sexta-feira, senhores e senhoras, nós temos aqui uma procissão no Calvário, no Morro da Cruz, que acontece há 30 anos. Nós temos gente de todas as comunidades que vem participar dessa procissão, dessa encenação, e sempre foi consertada a estrada que sobe no morro para receber essa população. Essa rua, ela tem nome, foi dada pela Câmara de Vereadores, tá? Se chama Ítalo Postiglione. As casas têm número, e como já disse, a gente paga IPTU, né? Mas por que essa rua, ela é um segundo acesso a um loteamento chamado irregular, né? Eles não vão arrumar esse ano. Esse ano, se tiver procissão, vai subir no meio do mato e dos buracos, porque daqui a pouco só a cavalo dá para passar ali, né? Então assim, ó, como é que nós vamos criar empregos aqui no interior, permitir a chegada de novas empresas, para que dê emprego para os nossos filhos, novas escolas, para que a gente não dependa do centro, como o senhor falou, descentralizar. Como é que nós vamos fazer isso, se nós não podemos crescer, porque tem bacia de captação para tudo que é lado? Não pode construir isso, não pode construir aquilo, não pode construir lá, não pode mais tantos metros para lá, porque lá tem a bacia. Mas eu acho que tem gente da minha idade aqui, até mais velho, que eu me lembro que o seu Vitório 3 colocou a polícia lá impedindo, né, Kiko? Impedindo as famílias de descer no Serrano. Hoje aquilo lá é uma cidade. Tem algum problema para Caxias do Sul? Não tem nenhum. Por que nós temos que pagar o pato? Por que Fazenda Souza tem que pagar o pato para Caxias do Sul? Não, senhor. Não, senhor. Eu vou lutar até o fim para que certas coisas aqui não sejam aprovadas. Porque nós temos o direito de crescer tanto quanto os outros. E não que o meu filho, se ele quiser botar uma indústria, ou se ele quiser construir a casa dele, ele tenha aqui para São Marcos. Ou para Farroupilha. Porque a cidade só tem que crescer para lá. O que é isso? Fazenda Souza existe há 158 anos. Caxias tem 130. E está querendo mandar em nós? Só porque somos pequenos? O senhor acabou de dizer uma grande verdade. O maior produtor de hortifruti e granjeiros do Rio Grande do Sul é Fazenda Souza. Será que nós não somos dignos de respeito por parte das autoridades? Então assim, ó, sou de acordo com o Frisso, tá? Que temos que proteger a água, isso não tem que discutir, porque a água é vida, temos que proteger. Só que o que acontece? Se deu certo com o Serrano, pode dar certo com a gente também. Não precisa a gente exagerar que nem o Serrano exagerou, crescer daquele jeito,
porque daí espremeu, o negócio ficou espremido. A gente tem que entender, né? Agora, vir aqui amanhã e dizer para a comunidade de Fazenda Souza, Vila Oliva, Santa Lúcia, por causa do Piaí, por causa do Faxinal, vim aqui dizer, não, daqui vocês não podem passar, ali vocês não podem construir. Então nos dê alternativa. Hoje existe a tecnologia, vamos buscar recurso. É isso que eu digo, existe a tecnologia. Então, gente, essa era a minha mensagem, tá? Parabenizo as autoridades pelo interesse de vir aqui nos escutar, isso é muito importante, mas saibam que até um certo ponto terão meu apoio. Dali para frente eu vou apoiar minha comunidade. Muito obrigado. Obrigado. César. Boa noite a todos os presentes. Frisso, estou representando a comunidade ali, as Chácaras Boca da Serra. O Frisso está bem inteirado da situação lá, né? É um condomínio que nós temos há aproximadamente uns 23, 25 anos, né? E, primeiramente, quero agradecer o Mosquen, o Frisso, que nos apoiaram na instalação da água, que nós tínhamos problema com água lá, então isso aqui está solucionado, mas os nossos anseios mais ou menos que nem o colega falou aqui. Estamos praticamente abandonados, né, porque não conseguimos regularizar a área, não passa uma patrola, não passa nada, porque está embargado o condomínio. Lá é diferente um pouco porque não tem produtor rural, não tem indústria, não tem nada. São chácaras de lazer, basicamente famílias que a metade eu acho que reside lá e outra metade só passa fim de semana, mas tem bastante gente residindo. Então, o nosso anseio, primeiro, é o quê? É a busca da regularização da área, que eu não vejo um problema muito grave, porque lá o parcelamento solo ele é bem mais amplo, não é por exemplo, de um bairro, né? Lá são chácaras de 2 hectares, 1 hectare, tem algumas um pouco menores, mas são áreas grandes com uma residência em cima. Basicamente, o Frisso conhece bem, o Mosquen também, é isso que nós temos lá. Então, não tem nenhuma atividade poluidora, não tem indústria, não tem nada, né, nesse sentido. Então, o primeiro anseio que nós vamos buscar aqui é a regularização da área. Já conversamos com o Frisso, conversamos com o Mosquen, estamos com o apoio do Ministério Público, que nos chamou numa audiência pública lá na promotoria, que, a princípio, estamos constituindo uma associação, que foi o que foi nos dito lá, para tentar fortalecer ali, buscar essa solução, para a regularização. Então, vejo eu que, com o apoio do Ministério Público, que é o fiscal da lei, e a prefeitura nos apoiando, eu não vejo muita dificuldade para nós tentar regularizar aquela área. Até porque é uma área consolidada, tem esses 20 e poucos anos, né, com moradias lá em cima. E aí a questão do embargo, que tem o embargo da prefeitura, que então não passa patrola, que é estrada, a gente está praticamente complicado de transitar lá em cima, muito complicado. E questão de segurança também, né? Que aí é para todos, mas está bem complicado aqui. Pega esse trajeto Rota do Sol, pega só essa semana, que eu soube hoje, nós comentando aqui, são 2 assaltos que teve aqui, né? Então está abandonado, dá para se dizer. Eu acho que a gente tem o quê? Uma viatura que é uma viatura, né? Que faz a fiscalização aqui. Então a gente tem esse problema da segurança que é bem grave, né? E a princípio é isso aí, esses nossos anseios, tá? Legal. Valeu, obrigado. Rodrigo Balém. Doutor Rodrigo Balém, é o diabo do respeito. Boa noite, Frisso. Boa noite a todos os pares aqui presentes e aos moradores aqui da comunidade. Eu sou
Rodrigo Balém, como ele apresentou, eu tenho a Balém Advocacia e nós trabalhamos só com regularizações de situações como as que foram colocadas aqui. Esse pleito, Frício, que eu venho fazer aqui, e até me chama a atenção, pegando uma carona no César e no Sandro, realmente eu tenho acompanhado a todas, praticamente, reuniões que o plano diretor teve, porque nós atendemos demandas em toda a cidade. E a situação de toda Caxias do Sul hoje, desse grande cinturão de Caxias que a gente tem, ela é idêntica à situação de vocês. Os pleitos são sempre os mesmos, as situações são sempre as mesmas, e o que eu notei, e aí eu exalto esse trabalho que a comissão tem feito, e que realmente, se não fosse a Câmara de Vereadores, e na tua pessoa mesmo, nessa oposição que foi feita à Prefeitura, realmente Caxias voltaria a anos-luz. Porque esse plano diretor que a Prefeitura Municipal apresentou, e cada dia eu estou mais convencido disso, ele simplesmente desconsiderou as situações consolidadas como a tua. Ele desconsiderou as situações consolidadas como as de vocês. Porque o plano simplesmente ele suprimiu, ele diminuiu o perímetro urbano sem olhar os condomínios e as zonas absolutamente constituídas há muitos anos, às vistas de todos, inclusive da própria Prefeitura, que na maioria dos casos, ela inclusive cobra IPTU, exige regularizações. Sim, eu tenho demandas no teu bairro aqui, eu sei onde é que é o teu bairro. Realmente um absurdo. Um dos impactos, Frício, que aí eu venho colocar aqui, 2 pleitos, um que acho que foi até apresentado na reunião da UAB e que acaba envolvendo essa região, que é esse alcance legal, essa expansão do perímetro urbano que se faz necessária para poder atender essas situações consolidadas. Esse é o primeiro pleito que eu acho que vocês estão realmente com uma grande preocupação e eu acho que isso a gente vai conseguir superar em cima de todos os materiais que já foram apresentados para a comissão. Mas o segundo, que eu peço uma atenção especial para a comissão, e pegando um gancho no que tu colocaste, é essa questão das ruas, das cotas das ruas. Se Caxias do Sul e o plano diretor contemplar e continuar exigindo que as ruas de Caxias tenham as cotas, as larguras utópicas que tem nesse Geo Caxias que eles fizeram, realmente o Frício sempre brinca que os advogados vão ficar milionários em Caxias e vão. A gente coloca isso, o processo esse do Manha Bosco, ele vai para as pequenas causas, porque o volume de desapropriações que a Prefeitura de Caxias do Sul vai se submeter, se ela quiser impor essas cotas e essas larguras de ruas em situações consolidadas, é um troço monstruoso. Então, para não me estender muito, a gente tem trabalhado muito nessa questão das regularizações, em soluções junto ao município, soluções junto ao Ministério Público, mas sempre com esse foco de proteger o consolidado, tá? De desobrigar o consolidado, porque não existe outra solução. De novo, essa situação ela se constituiu, se criou, se consolidou às vistas de todos, inclusive da Prefeitura, que na época que se iniciaram esses loteamentos, ela tinha uma obrigação pela Constituição, esse mesmo documento aí que é rasgado todo dia no STF, que vocês estão vendo, mas, enfim, está lá na Constituição, que a Prefeitura teria o poder de polícia de fiscalizar. Então, ela não fiscalizou lá atrás, ela que não vem agora querer impor normas e, enfim, e jogar todas essas exigências. Então, Frício, muito obrigado, né? É isso que a gente coloca aqui. Eu que agradeço. Elias, Fábio. Frício, não sei se você pode responder. Eu gostaria de saber onde que vai sair a barragem Piaí para cobrir tudo. Vocês não têm ainda a parte certa, né? Mas logo para cima, como é que é? Tem já a planta? Eu poderia ver isso aí aonde? No Samay eu vejo isso aí. De repente eu tenho que levantar a rua. Então te agradeço aí. Eu tenho mais uma, nós temos um loteamento no fundo do Eldorado ali, já faz 12 anos estamos pagando IPTU e caríssimo, né? E não sai nada lá, tá difícil, né? De liberar, né? Tá tudo liberadinho, mas agora só falta um chamegão lá, nosso amigo, teu amigo lá, porque meu não é. Te agradeço. Obrigado. Nem meu. Diz ele que é meu inimigo pessoal, né, na questão da CPI.
Com relação aos loteamentos, o pessoal teve toda uma discussão que ficou um ano, desde que assumiu essa nova gestão, e eu não quero vir aqui fazer críticas, porque o meu candidato era outro, mas parou todos os parcelamentos, né? Trancaram ali mais de 100 parcelamentos que estavam em andamento, porque eles queriam revisar tudo, né? Então, parou a cidade, né? Praticamente a cidade parou um ano na área de parcelamento do solo. Agora, depois de muita pauleira, saiu um decreto ali que em torno de 100 parcelamentos que já tinham viabilidade e já tinham diretrizes, né, vão ser liberados. E os coitados que entrar a partir de hoje, aí vai ter toda uma discussão sobre áreas de APP, zona de Mata Atlântica, assim por diante, né, que é toda uma visão diferenciada que a atual administração está colocando. E aí eu digo para eles, bom, tudo bem, vocês querem ter mais e mais áreas para o município. Nós temos mais de 1.000 áreas públicas na cidade que a gente não sabe o que fazer com elas. Tá? São mais de 1.000 áreas públicas, né? Acho que se a gente fizesse um planejamento para a ocupação dessas áreas públicas existentes, né, do ponto de vista da sua proteção, acho que seria muito mais interessante do que tu tá querendo aumentar. Quando tu vai fazer um parcelamento, tu já doa praticamente, no mínimo, 35% da área para o município. Arruamento e área verde. E agora eles estão querendo que doe tudo que é mais de projeção de Mata Atlântica, assim por diante. Isso vai provavelmente para quase 50% da área. E isso representa aumento do custo do terreno, né? Tu não vai mais encontrar terreno em Caxias por menos de 100 mil reais. Então, aí vai se criar mais Morro da Cruz, né? Mais Morro da Cruz, mais não sei o que, né, Padre? Porque a pessoa vai comprar onde ela pode, né? Ah, é irregular, é um contrato frio. Ah, mas um dia a prefeitura vai vir aqui, vai botar água, vai botar luz. A gente vai fazer uma vaquinha, vai fazer não sei mais o que, né? Então é isso. Só um comentário em cima da tua fala aí. Porque, de fato, a Caxias parou, né? Está um ano que está parada, né? Um ano está parada. Essa revisão do plano diretor, pessoal, era para ter sido feita no ano passado, tá? Nós estamos um ano atrasado já na revisão do plano diretor e deveria ter sido feito em 2017. Quem mais? Quem? Perdão. André? Meu amigo André. Nosso plantador de mirtilo, maior plantador de mirtilo de Caxias do Sul. Não é pouca coisa. O senhor conhece mirtilo, Padre? Então chega lá que sai de graça. Pessoal, eles estão me castigando já de arrancada aqui. Mas vamos lá. Boa noite a todos vocês e obrigado pelo espaço que eu vou falar. Eu venho defender aqui, eu sou da região Vila Seca. Pela explanação que o Eloy fez aqui, por cima aqui ele falou das zonas de interesse turística. Turismo, a gente vê de uma maneira aquele monumento lá, tudo mais. Mas se nós voltar para as nossas colônias aqui, tem muito a ser explorado essa vocação que o nosso produtor rural tem aqui de receber o pessoal da cidade aqui e vender seu próprio produto. Quem é de vocês que mora na cidade, que não tem um parente na colônia, que faz questão de ir lá no final de semana para voltar com uma feirinha na sacola? Todos têm isso, é cultura nossa já aqui de Caxias. E isso a gente vem discutindo em reuniões de plantadores do sul do Brasil, de Minas Gerais para baixo, que aqui é uma região bem específica disso. O supermercadista, às vezes, para entrar, vender lá, ele dá preferência para o parente dele que já produz aqui no interior. Isso é certo. Mas eu não vim falar disso aqui. Eu vim falar da região de Vila Seca, aonde nós temos um problema sério, agravante. Ótimo, nós aceitamos ser bacia de captação do Marrecas. A água mais limpa que vai para Caxias. Por quê? Não tem contaminantes nos afluentes que formam a bacia. Por quê? Uma bela iniciativa da administração, comprou 500 hectares lá para preservar as nascentes. Eu estou em cima de uma área delas, apoio. Graças a Deus que isso não me atingiu aquela bacia, porque quando eu comecei com a minha plantação, eu já entrei no intuito de certificação orgânica. Toda a minha propriedade é orgânica. Minha agroindústria é orgânica. Mas para isso, eu tive que buscar orientação e formação fora de Caxias, porque Caxias
Secretaria da Agricultura é muito fraca nesse assunto. Comecemos a fomentar outros produtos, outras produções orgânicas lá na Mulada, um pessoal carente de tudo. Conseguimos. Temos a Mora Orgânica lá, temos uma comissão lá, meia dúzia de produtores de figos orgânicos. Quem é que não quer comer uma cultura dessas? Mas eu venho defender a ideia seguinte aqui, ó. Gestão passada, a festa do Pinhão, nós começamos a ver que a nossa festa do Pinhão começou a criar corpo e corpo e corpo. E nós não temos estrutura para absorver, fazer essa festa lá. Um acervo histórico-cultural que nós temos lá, do homem do campo, que foi a origem de Caxias, do tropeiro que veio para cá e se obrigou a comer pinhão para não passar fome, e aquela caça nativa. E nós estamos resgatando aquela cultura e demonstrando na festa do Pinhão. É uma das festas mais, vou dizer, autênticas que nós temos aqui do interior. Venho trazer nosso exemplo para que cada interior, Eloy, tenha a sua festa regional. Como a festa do vinho de Forqueta, que é um espetáculo, como a festa do divino lá de Criúva, é um show à parte. A do agricultor aqui de Fazenda Souza, que é aquele mundaréu de gente aqui que falta estrutura viária para acomodar tanta gente. Só tinha até então só uma via de acesso aqui e uma de saída. Eloy, tem que ver essas questões. Zona de interesse turística não é só um monumento, mas é essa cultura local que nós temos aqui. Nós entramos com um projeto, na campanha anterior, de que nós tivéssemos um centro de eventos em Vila Seca. Dos 500 hectares que o SAMAI tem lá, que a prefeitura tem lá, que dispusesse lá, não sei quanto, 10, 20, 30 hectares, para que se tenha um centro de evento multicultural lá. Esse centro de evento não é só para fazer torneio de laço, é para tudo. Feira agroecológica, uma equipe técnica lá para assessorar o homem do campo em cima de bacia de captação, qual é o tipo de cultura mais que ele pode fazer ali para ele ficar ali. Eu conheço várias famílias que estão se aposentando, estão vindo para o interior para começar a plantar, me procuram, o que nós vamos plantar? Qual é a sua vocação primeiro? Se eu realmente é homem do campo, é homem de lavoura, ou que é simplesmente só ter uma rendinha extra. Para isso, tem que ter o assessoramento técnico da prefeitura. Está faltando bastante, Eloy. Não tem. Centro de evento é para tudo, Eloy. É tirar um rodeio do centro da cidade, que tem problemas lá de tantos decibéis, que o pessoal já liga lá, xingando, chama a polícia. O gado sofre bastante lá nos cascalhos e tudo mais. Aqui é campo. Aqui é o local ideal para tudo aquilo. Eu passaria aqui falando para vocês, acho que 1 hora sobre centro de eventos. É uma ideia que a comissão que Caxias tem que aceitar isso na sua ênfase. Tirar rodeios, alguns eventos lá e trazer para cá. Feiras agropecuárias, ecológicas, melhoramento de gado genético, melhoramento de pastagem, de lavouras, tudo, Eloy. Gostaria de que isso ficasse registrado, então. Obrigado, pessoal. Legal, André. Eu estava brincando, Padre Ivo, com mirtilo de graça, mas a folha do mirtilo, né, André? Isso que é um chá, um santo remédio, né? A folha do mirtilo serve para limpeza do rim. Limpeza do rim. Olha aí, viu? Isso aqui é produtor nosso aqui, né, pessoal? Imagina o que mais que tem nessa região nossa aqui de Fazenda Souza, de Vila Oliva, de Santa Lúcia, né? Então, Paula, eu acho que assim, ó, dentro da fala que o André colocou das festas regionais, se vocês me permitem, com a compreensão de vocês, da gente incorporar no plano diretor, Padre Ivo, de transformar, e aí é vocês que têm que definir, porque eu sempre venho seguido para a Fazenda Souza, mas a maior festa de vocês aqui é a festa do agricultor, né? Então, a mesma coisa que a festa do Pinhão em Vila Seca, a festa do Divino em Criúva, né? E outras festas, a festa do Vinho Novo em Forqueta, da gente incorporar no plano diretor como eventos oficiais do município, para acabar com essa coisa que quem tem que fazer a festa é os próprios moradores e o município não tem que entrar com nada, né? Que nem o seu Sandro ali, o município só vem cobrar o imposto, né? Está errado, né? Está errado. Tem que incentivar, e vocês vejam a diferença que seria, era uma proposta nossa da gestão anterior, em cima da sugestão ali do pessoal de Vila Seca,
era bem em frente à vila ali, a parte esquerda, que é a bacia de captação do Arroio Marrecas, criar ali um centro de eventos, uma cancha de laço, um pavilhão, onde o pessoal pudesse realizar feiras agropecuárias, festa do pinhão, assim por diante. Isso vale para a Fazenda Souza, vale para outros distritos, né? Santa Lúcia, eu não sei qual é que é a festa lá, Padre do Tomate. Isso que eu sou de lá, né? Feira da Produção, né? De, talvez a gente criar alguns eventos e gravar isso no plano diretor, da importância que isso tem, né? Pode ser, Tomé? Ô, Tomé, vamos trabalhar isso? O Tomé não está me ouvindo. Kiko. Ah, tá bom. Tem mais alguém inscrito, pessoal? Estou falando aqui. Paulo Bolson. Boa noite a todos. O que eu quero comentar aqui é o seguinte, eu imagino que a proposta de divulgar o plano diretor aqui para vocês é justamente o pensamento do que a cidade está pensando para daqui 10, 15, 20, 50 anos. Eu imagino que tudo que for pensado aqui tem que imaginar como vai estar Caxias daqui 50 anos. Então, se imagina, talvez a gente imagine que Fazenda Souza, daqui 50 anos, vai ser uma metrópole. É possível. Vai estar emendada com a cidade. Então, o que nós temos que fazer no plano diretor é regrar isso. É para isso que vocês vieram aqui. Mas, pelo que eu estou sentindo, daquilo que eu tenho ouvido do pessoal, está fazendo falta reuniões da população, de representantes da população, com a Câmara de Vereadores. Porque algumas das necessidades apresentadas aqui não estão ligadas diretamente ao plano diretor. Mas o pessoal usou aqui como um canal para poder falar com vocês dos anseios que tem. A sensação que eu tenho é que há necessidade de trazer a Câmara de Vereadores mais próximo da população. Mas eu queria comentar o seguinte, sobre o plano diretor. O plano diretor nada mais é do que um regramento para a ocupação do solo. E aqui o plano diretor vai definir em cada área o que pode ou não ser feito. Mas nós temos um passivo aqui para resolver. E um dos passivos são esses loteamentos que existem há 20, 30 anos, sei lá. Eu imagino que a solução passe pela regra clara para se resolver esses problemas, como pode ser usado, e não imputando aos produtores, que são os nossos, são as pessoas que realmente geram renda para a cidade, penas para que eles tenham que realmente sair do seu local de trabalho para ir procurar emprego ou subemprego na cidade. Essa gente tem que ficar onde está, tem que ter benefícios, tem que ter... o poder público precisa enxergar que essa gente tem que ficar no seu lugar. É isso que eu acho que é a discussão principal aqui. Todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem o seu problema com a prefeitura, mas nós precisamos enxergar isso de um modo geral. E a regra tem que ser muito clara. Ou seja, o fórum para resolver o problema do loteamento irregular provavelmente não seja esse aqui, mas aqui vai ser criado, ou o grupo de vocês vai criar a regra na qual nós vamos poder nos basear para decidir se nós vamos fazer ou não um loteamento. E hoje, eu sou proprietário, entre aspas, de uma área de terras há praticamente 20 anos, eu não investi um centavo na área de terra porque a situação não se resolve. Porque é um problema jurídico, ou o problema é da prefeitura, ou porque existe uma comissão que não decide nada. Nós precisamos de uma solução. Ou eu vou morrer e deixar para os meus filhos resolver o problema. Tá? Então, a vocês que são da comissão, por favor, resolvam isso para que a gente possa regularizar essa situação.
É isso que nós queremos, Eloy. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite. Fiz questão de falar aqui porque foi falado bastante em bacia de captação e eu casualmente sou um morador de bacia de captação e a gente enfrentou uma luta muito grande e precisou muito do povo, de muita gente. Eu vou dizer para vocês que nós fizemos reunião que eu acho que quase enchia um salão desse aqui. O Eloy Frisso é testemunha. E mais uma prova que a gente teve. A casa que mais nos acolheu, 2 casas, a Câmara e a UAB. Nunca vou me esquecer. A gente tem essa dívida. Eu tenho um respeito muito grande por esses 2 segmentos. E quero me solidarizar aqui com o rapaz lá, que falou, o Sandro, Sandro, dizer para o Sandro que a tua situação é a situação de várias outras áreas, como de Altos de Galope, Santa Bárbara e tal. E realmente, gente, linha 40 é uma situação cruel, terrível, porque não pode chegar um veículo, não pode entrar um SAMU, um carro de transporte. É a pior situação que pode existir para o ser humano, né? E a única casa que recebe, que eu tenho visto esse povo falar e vai lá e bota para fora, é na Câmara. Não tem outro lugar. A Prefeitura recebe lá uma comissãozinha, entendeu? E tem dito isso aí que vocês sabem. Então, isso aí é terrível. Nós precisamos realmente movimentar. A gente sabe que tem a Câmara a favor, tudo, mas a Câmara não tem a caneta para fazer isso. Então, precisamos nos mobilizar muito em cima disso aí. Outra questão que a gente, no gabinete, recebe, e também envolve a questão bacia de captação e essa região toda, gente, é a questão da geração de emprego, a microatividade. Eu sei que tem atividades que são poluentes, que realmente não dá para comportar, quem sabe, na região, mas tem atividades que é possível selecionar, então tem que ter um interesse do município em criar equipes que trabalhem isso, porque mesmo o serrano, com o tamanho que ele é, o São Ciro, que eu moro no São Ciro 2, São Ciro 1, São Ciro 2, São Ciro é mais antigo que Caxias do Sul. Nós fomos ver lá, a primeira igreja foi construída lá há 130 anos, sei lá, não sei quantos anos. Então, essa região que está constituída ali, a população precisa trabalhar. Tem criatividade, quer pôr em prática as suas habilidades. Muitas vezes ela não pode sair dali para se deslocar para outra região. Ela tem como sobreviver ali. Aí o município não colabora, não permite nada. Entendeu? Isso é uma dificuldade muito grande. Vamos dizer assim, essa ideia tem que ser mudada, tem que ser facilitada. A gente encontra esse apoio no Legislativo, mas daí chega... o SAMAI, aquela coisa, não passa um processo, entendeu? Né? Na SDU, na SMU também não passa, e aí o pessoal, o meio ambiente, então, pelo amor de Deus, então, gente, nós precisamos mobilizar muita gente, trazer para essas reuniões e temos que bater com força, porque senão nós não vamos virar esse jogo. Eu não estou falando a meu favor, eu não pretendo montar nenhuma microempresa, entendeu? Não tenho ninguém, o meu ramo não é esse, mas eu sei das pessoas que têm vocação e que precisam gerar emprego para si, para os seus filhos, para o seu vizinho, e que é muito importante. O serrano, quanta gente quer se regularizar e não consegue. São Ciro a mesma coisa. Marilã, século XX e assim por diante. Eu espero que agora, Eloy, de repente, se consiga fazer alguma coisa, não com o intuito de prejudicar, né? Porque quando
começou os serranos, disseram que não tinha solução nenhuma, né? Imagina que ia contaminar as bacias de captação. E, na realidade, foi provado que teve solução. Teve um custo, mas teve forma de criar as estações de tratamento e tal, e estão lá e está funcionando, e as represas estão ali. Não foi condenada nenhuma. Então, eu acho que também para a microatividade existe solução. É só trabalhar e ter vontade política de fazer. Nós temos que trabalhar e bater o pé firme nisso aí. Era isso, muito obrigado. Obrigado, Santo. Jairo. O Jairo, vocês não sabem, mas além de morador aqui da região, é nosso peão de capricho, né, do SAMAI, tratador de água, né, não é pouca coisa, que cuida lá da represa do Marrecas, lá, estação de tratamento do Morro Alegre, lá em cima. Se a água vier com cloro demais, não sei o que, ferro demais, não. Bom, boa noite a todos. O que eu queria reforçar, a minha vocação de ter cuidado com as águas, eu vou ter que contar um pouquinho da história da minha vida. Porque eu sou desabrigado das barragens. Eu era morador da Maestra, a família tinha 30 hectares de área lá. Na época da desapropriação, a gente perdeu tudo. De 30, o valor que a gente recebeu da indenização deu para comprar 5. Onde é que eu me criei? Lá na segunda légua. Quando a gente quis evoluir um pouco mais, a gente adquiriu um terreno de herança dos meus avós, na Vila Seca, paramos dentro da bacia de captação do Faxinal de novo. Então eu acredito que a minha vocação é cuidar das águas. Tanto que hoje eu estou no emprego público, mas sou defensor da agroecologia. Porque a gente não poderia trabalhar muito mais essa questão no nosso distrito? A vocação da pecuária, porque a gente precisaria criar um fundo rotativo. Lá da taxa da água 0,01, R$1, 2, até algumas questões, um valor a fundo perdido ser investido. Tu fixa o produtor rural, a atividade pecuária, ela tem um mínimo de impacto. O que dá de impacto a questão de um condomínio residencial bem trabalhado na região das águas? O mínimo. Se você fizer direitinho, não vai poluir nada. A gente não vai esperar que fique um serrano lá na Vila Seca. E esse é o momento de trabalhar. A questão do centro de eventos, reforçando um pouco o que o Eloy colocou e o André, a gente está na beira de uma rodovia turística. Milhares de pessoas circulam daí, a gente não aproveita 1 centavo desse dinheiro que circula aí. Todos nós, os distritos aqui na volta. Então a gente tem infinitas possibilidades, não só a questão do turismo, se a gente não tem tanta vocação, tem muitas alternativas. Eu hoje, a minha atividade principal não é o meio rural, mas eu sou defensor. Eu me criei produzindo o meu alimento e para as outras pessoas. Sempre com cuidado. Tanto que trabalhei um período de quase 10 anos com agroecologia, antes de ir para o serviço público. E acredito que eu tenho muito a fazer. E vou procurar contribuir para que a gente evolua lá na nossa região. Valeu. Cuida bem lá do nossos Marrecas lá. Rudimar? Depois do padre? Não, o padre fecha. Bom, eu disse que eu ia falar depois do padre, mas eu acho que o padre é a autoridade máxima aqui, ele que tem que falar por último. Bom, boa noite a todos. Eu queria, de novo, parabenizar a Câmara de Vereadores aqui, com o Eloy, a Paula, o Kiko, o Tomé, que é daqui de Fazenda Souza, por fazer esse trabalho de ouvir a população, de ouvir as pessoas envolvidas. Eu sempre digo que
os problemas acontecem às vezes porque as pessoas, a comunidade, ela não é ouvida. Eu vejo na agricultura muitas vezes se faz as leis e ao mesmo tempo não se ouve os responsáveis, as pessoas envolvidas, depois acaba criando problemas. Então acho que esse trabalho que a Câmara está fazendo é muito importante porque vai ouvir a comunidade. Claro que, vou ser bem franco, eu às vezes me desanimo, Friso, porque eu acho que a comunidade devia participar mais. São decisões importantes que têm que ser tomadas, até decisões para 10 anos. E às vezes a comunidade não dá tanta importância para isso. Então acho que isso cabe para todos nós, que eu acho que quando tem isso, que alguém quer ouvir para tomar uma decisão, inclusive para o futuro, a comunidade tem que participar mais, né, Padre Ivo? Acho que isso é importante, porque às vezes a gente deixa, não vai e depois reclama. Mas reclama por quê? Por que não foi lá e não colocou a sua opinião, né, Frissa? Acho que esse talvez é o papel nosso de tentar mobilizar a comunidade que participem. Bom, quanto a minha opinião sobre a questão do plano diretor, o que mais me preocupa, claro, o meio urbano não é o meu forte, nós mais como entidade é defender os agricultores. Eu acho que o que nós pedimos para a Câmara de Vereadores em si, tanto para o Poder Executivo e Legislativo, que se respeite a opinião das comunidades, o que a comunidade quer. Eu sei que tem muita coisa que às vezes a comunidade depende de soluções, eu acho que tem que ser resolvidas. Às vezes eu estava dizendo para ele que estava sentado ao meu lado, eu fico indignado, porque como a gente é acostumado, a gente mora no interior, a gente é prático, a gente pega e faz as coisas. E quando depende de um órgão público, as coisas não vai, demora, não vai e não acontece. Então é complicado, a gente até se desespera às vezes ver que as coisas não vai. Então isso é um problema, mas eu acho que cabe a nós cobrarmos e ficar sempre junto e cobrar as coisas. Se a gente não se une e não cobra, as coisas não acontecem. É a mesma coisa, se elege um político, mas depois não se vai mais cobrar dele. Então a culpa é de quem? Eu não estou querendo defender político aqui, mas a culpa também é nossa. Eu acho que nós temos que fazer a cobrança também para os órgãos públicos e para os políticos também. E nós como entidade, como eu disse, nós estamos preocupados com o produtor, enfim, nós queremos garantir que aquele produtor que quer produzir alimentos e que quer ficar na propriedade, que seja garantido. Somente isso. Acho que o importante disso é que se respeite as comunidades do interior, a cultura, enfim, o que as comunidades querem. Claro, tem problemas, tem loteamento irregular, tem que ser resolvido, não dá para deixar lá 50 anos para resolver uma história, acho que isso tem que acontecer. Mas o que mais me preocupa é a questão hoje do nosso público, que é o agricultor. Nós temos sérios problemas de sucessão rural, hoje praticamente o nosso interior do município, a sucessão é cada vez menor, hoje nós temos uma escola família agrícola que está tentando fazer esse papel de produzir novos agricultores que façam a sucessão rural, mas isso nos preocupa, porque o que mostra ali no interior é que praticamente cada vez menos. Eu fiz inclusive uma pesquisa aqui em Fazenda Souza no meu trabalho da Faculdade de Murialdo, onde eu entrevistei 10 famílias. Vocês acreditam que eu encontrei só 3 que tinham sucessão? Só 3, de 10, 3. E os dados não são muito diferentes no Estado. O Estado hoje, 50% das propriedades no meio rural tem a garantia de sucessão. As outras não têm nada. Tá, a minha parte é isso. Obrigado, Rudimar, principalmente pelo prestigiamento. Onde mora? Eles não têm o direito de morar. Como é que você quer criar mais agricultura? Não, na verdade eu estou me referindo àqueles que têm a propriedade, que têm a sucessão. Por exemplo, os pais vão, num certo tempo, vão parar. Inclusive, tem um dado muito interessante de Santa Catarina, onde que eu participei de um evento na UCSA, onde estava o secretário da Agricultura de lá. Eles fizeram um levantamento que em 2025, e não vai ser diferente que aqui, vai praticamente os agricultores, aqueles que vinham aprendendo de pai para filho, vai parar ali.
Simplesmente aos novos agricultores daí em diante são pessoas que vão ser preparadas. Mas como eu digo, a escola é uma solução. Mas hoje quantos tem que estão preparados aí para continuar na propriedade? Eu me refiro a garantir aqueles que têm a propriedade. Não é nem aonde vão morar. Eu não estou na questão de novos moradores. Claro, também tem programas, tinha que ter programas de acesso a crédito para comprar um pedacinho de terra. Hoje nós, como entidade, a FETAG, nós estamos brigando porque tenha crédito. Só agora, depois de 3, 4 anos, parece que vão liberar recursos para isso. Mas ainda só no papel, tá? Não dá ainda para dizer que vai acontecer. Ok, Rose Argenta. Boa noite. Concordo com o nosso amigo aqui de Fazenda Souza, com tudo que ele fala, porque eu nasci no campo e só saí do campo porque não tinha escola, não tinha a rua onde eu morava. E eu tive que morar em Caxias do Sul aos 10, 12 anos para estudar e fui empreender em Caxias do Sul. Graças a Deus, aqui tenho alguns que são meus clientes, mas a minha luta ainda é para o interior, Frício. O Frício me conhece já desde criança, porque nós éramos vizinhos no bairro Cruzeiro, e a luta do pessoal do interior, ela é muito grande. E eu também tenho coisas que eu lutaria contra algumas coisas que são feitas por alguns ditos agricultores. Quando a gente fala da parte viária, de ruas, a gente conhece não só aqui em Fazenda Souza, eu falo de Santa Bárbara, de São Gotardo, onde eu nasci, que lá nós temos as ruas municipais que são 20 metros, né, Frício? E tem famílias que estão se instalando em cima da rua, não dão 6 metros de margem, e estão aí. Aqui há 5, 10 anos, vão querer direito consolidado, porque já estão morando aí. Então, eu não sei, Frício, qual é a sugestão que a gente poderia dar. Eu sou defensora das ruas de 20 metros, sim. Nós temos que ter essa distância. 30 aqui, que estão falando aqui em Fazenda Souza, é demais. Então, não adianta nós colocar grandes leis, grandes ruas, e não se fiscalizar e não se obedecer. Então, seria melhor nós colocarmos 10 e que seja obedecido. Então, a nossa prefeitura tem muito isso, de fazer muitas leis e não fiscalizadas. Então, essas leis não são leis. Então, vamos fazer ruas no interior de 20, as estradas municipais, e nós, como moradores, porque a gente tem também terra aqui em São Gotardo, fiscalizar. Nós temos pessoas que têm 2 hectares lá e que estão construindo 10 casas em cima de 2 hectares. Onde é que está o planejamento da cidade para o interior também nisso? Agora, se eu moro lá e o meu filho quer construir a casa ao lado da minha casa, eu não posso. Então, nós temos que cuidar disso, mas a minha área é de quantos metros? Ela é 5, eu tenho 5, 10 hectares, vou poder fazer uma casa só? Então, eu acho, Frício, é um momento da gente regularizar o interior, mas não tirar as pessoas do campo. Não tirar os filhos. Eu tenho irmãos que gostariam de voltar a morar nas propriedades, mas eles dizem lá, tu não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Como que vai funcionar? Fica essa dúvida. A gente teria que ser mais claro nas leis e que sejam cumpridas se são leis. Não só fazermos mais leis e a gente não obedecer nenhuma delas. Então, esse povo de Santa Bárbara, que os agricultores venderam suas terras muito baratas, e que a gente tem proposta para as nossas também, às vezes com valores bem interessantes, mas a gente pensa, o que nós queremos para o nosso município? As pessoas estão colocando na internet terrenos 12 por 30, no interior, venda. Então, isso é muito ruim. Então, Frício, acho que o plano Caxias tem que pensar realmente na cidade, mas tem que pensar para manter o nosso pessoal no interior. A lei das águas eu acho muito interessante, mas não exagerarmos também, porque senão nós vamos perder as pessoas do campo, que eles já têm leis muito grandes, são muito punidos por uma série de coisas. Alguns sim falham bastante, mas tem outros pagando uma conta que não deveria ser deles. Então, é o momento da gente pensar em realmente se reunir e decidir se o interior é 2 hectares, quantas casas eu posso ter em 2 hectares? Se o afastamento da rua é 10, que seja 10.
Porque senão depois as pessoas vão entrar em Caxias como agora, surgiram todos esses loteamentos irregulares, e aí vai ser consolidado e aquela casa que está construída em cima da rua vai ficar aí. Porque a prefeitura não vai ter dinheiro para indenizar. Então, eu acho que está no momento da gente, de agora em diante, começar a mudar esse negócio. Se nós for fazer leis, vamos cumpri-las. E fiscalizar. E nós mesmos temos que ir lá na prefeitura denunciar. E os vereadores que nos auxiliem para justamente nós termos uma cidade que cresce horizontal. Que era das defesas do Friso em campanhas deles. Queremos condomínios horizontais, mas os condomínios horizontais não estão sendo ouvidos e também o interior está um pouco esquecido. Desculpa o meu desabafo, tá? Muito obrigada. Obrigado, Rose. Marcelo não vai falar? Vem aqui, Marcelo, dá o teu recado aqui. Esse conhece tudo. Marcelo Buffon. Até duas. Certamente vocês devem ter comissões estaduais, federais, talvez até internacionais, para discutir assuntos relativos a esses zoneamentos. Vocês trazem experiência fora, porque a gente tem cidades aqui no Brasil, não precisa ir fora aqui, tem cidades no Brasil que são modelos de zoneamento. É verdade. A Valtiva deu risada ali, porque hoje ela estava trabalhando em cima do plano diretor de Goiânia, plano diretor de Londrina, plano diretor de Maringá, o plano diretor de Curitiba, que é sempre modelo, né? Então, até do ponto de vista de algumas sugestões para incorporar no plano diretor que a gente estava buscando, né, em cima desses que são modelos, né, no Brasil inteiro. Marcelo é técnico em meio ambiente e daqui da região de São Gotardo, né? Sabe tudo, né, Marcelo? Um pouco. Trabalhou comigo no Samar. Queria dizer boa noite a todos e a todas. Eu queria contribuir um pouco, até eu estava me lembrando, não fiz a minha inscrição ali com o Mosquen. A respeito do plano diretor, eu sou técnico em meio ambiente, formado recente. Sou agricultor de nascença, minha vida inteira, moro em São Gotardo. E eu acho que, na verdade, se fala muito, se faz pouco. E como a Rose falou, as leis não se cumprem, principalmente em todas as áreas, mas no interior é pior ainda, porque é um povo mais sofrido, menos ouvido. E a gente tem demandas de problemas viários que ficam protelando 10, 20, 30 anos e não se resolve. Às vezes uma simples pavimentação pode segurar o agricultor aí, os filhos, os netos, os bisnetos, por resto da vida. Mas a questão pontual minha, Friso, é a respeito da questão das águas, bacias de águas, a questão das APPs, a área de proteção permanente, que a legislação federal, ela regra em 15 metros nascentes, etc., reservatórios artificiais e rios e lagos conforme a sua metragem, 30, 40 e 50, dependendo da sua largura. A legislação federal diz que uma nascente ela pode ser atendida à necessidade de 15 metros do entorno delas. Aí tem uma restritiva que foi criada municipal que regrou para 30 metros. Então, qualquer coisa que tu for fazer, uma lavoura, uma pastagem, um galpão, uma avicultura, uma suinicultura, enfim, qualquer atividade agrícola, tu estiver perto de uma nascente, a maioria dos produtores que eu conheço esconde. Isso não é bom porque tu sabe que acaba poluindo a nascente e até mesmo o lençol freático daqui, quem sabe, 10, 15 anos. Isso é uma coisa que eu gostaria que constasse no plano diretor, que se fosse mudado essa restritiva, porque qualquer coisa que tu for fazer no interior, logicamente sempre tem uma nascente, um veiozinho d'água que vai impedir, por causa desses 30 ou até 50 metros, se for banhado. Obrigado, boa noite. Olha aí, bela contribuição. O Código Florestal, inclusive a nossa lei de águas, tem que ser adaptada, né, ao novo Código Florestal. Só antes do Padre Ivo fechar a nossa reunião aqui, pessoal, eu quero dizer para vocês, dentro da linha da tua fala, acho que a dele também,
Nos anos 60, quando se trabalhava planejamento, né, tu botava o distrito industrial lá, o setor comercial lá, a residência aqui, e tu meio que separava tudo, né? E esse é um conceito que trouxe muitos problemas a nível de mobilidade das pessoas, né? Hoje o conceito moderno, europeu, americano, mesmo em cidades sul-americanas como Bogotá, na Colômbia, outras por aí, né? Eles trabalham o conceito de que a pessoa tem que estar próxima do emprego. Quanto menos ela tiver que se mobilizar, melhor, né? Se ela puder ter a loja do lado aqui, tem a pequena fábrica aqui, uma indústria agropecuária próxima aqui, né? Então, o conceito que nós estamos tentando trabalhar a nível do plano diretor é esse conceito mais moderno, né? De possibilitar que as comunidades sejam autossuficientes. Elas sejam autossuficientes. E para isso dialoga com as falas que vocês fizeram aqui, né? De que tem que viabilizar, por exemplo, tem uma vocação natural ali, quando eu falei da estrada que vai para Bevilacqua ali, e para São Brás, tem uma vocação natural ali, já da construção ali de pavilhões e assim por diante, né? Então, quem sabe, vamos liberar aquela área ali para algum tipo de construção nesse sentido, né? Nesse sentido que está próximo da vila. Aqui ao redor da vila interessa liberar algumas áreas a nível do plano diretor para serem utilizadas para pequenas indústrias, assim por diante, né? Então, essas questões que nós estamos discutindo bastante lá, tá, pessoal? Obrigado pela contribuição de cada um de vocês. Tudo que foi dito aqui foi gravado, tá, pessoal? Muito obrigado. E, Padre Ivo, o senhor é o que fecha. Sim, ó, pessoal. Pessoal que tiver alguma dúvida com o que foi colocado aqui, é só acessar o site da Câmara, tem o projeto de lei lá na íntegra, né? Esses mapas todos que o João mostrou para vocês aqui, eles estão lá, é só o pessoal olhar, tá? E qualquer dúvida, nós temos uma sala específica lá na Câmara, que só está trabalhando o plano diretor. Se não está o Mosquen lá, está a Valdívia, né, que está nos assessorando, né, no encaminhamento de propostas. E os vereadores que também podem ser preocupados, eu, Tomé, a Paula, Kiko, o pessoal que nos quiser nos procurar. Padre Ivo. Muito obrigado por terem vindo, somente que aquilo que todos já disseram ali, todo o salão devia estar ocupado, né? Porque a angústia está no coração de todos aqui, principalmente aqui no entorno de Fazenda Souza, pela indefinição ainda da situação. Eu vejo que aqui somos todos agricultores e a produção é altíssima, mas não estamos sendo atendidos. Essa queixa eu escuto do povo, os comentários daqui e dali. Como é uma via alternativa da avenida principal, nós não temos via alternativa, já temos a festa do agricultor aí que está para acontecer e estamos com a estrada trancada. Antigamente diziam que era por causa dos padres ali que não deixavam passar, os padres liberaram a parte deles, mas tem outras tranqueiras no meio ali assim, então não sei se a prefeitura, os órgãos competentes lá vão dar um jeitinho para nós ali. E a angústia nós nos partilhamos. Aquilo que falaram aqui é a pura verdade, a pura angústia que está por lado de Vila Seca, de Vila Oliva, de Santa Lúcia, de vez em quando nos encontramos, os problemas são os mesmos. Basta que quem está no executivo e no legislativo estejam atentos àquilo que o povo está falando e não castigá-los demais, às vezes que nós queremos salvar um pinheirinho ali assim e botamos uma população a sofrer. Isso daí também angustia um pouco nós. Muito obrigado por terem também escolhido Fazenda Souza. E aqui então a festa do agricultor, saiba que ela vai acontecer no último fim de semana do mês de julho, primeiro fim de semana do mês de agosto, e é uma iniciativa para que ela aconteça de uma parceria feita entre os da paróquia Nossa Senhora da Saúde com a Associação dos Amigos de Fazenda Souza, a SAFAS. É o Evandro Mazog que ele vai puxando à frente, junto com a equipe administrativa aqui do salão. Qual é o apoio que nós temos de lá? Boa pergunta, mas já apoiaram, já disseram a festa do Pinhão, já tem as outras festas dos distritos, aí se limita como domingo passado, aqui o salão todo cheio,
mas ninguém falou, digo, olha, contem conosco que a festa vai dar bonita como deu a última. Muito obrigado por terem vindo e muito obrigado à Câmara de Vereadores, a ser na Comissão de Desenvolvimento Urbano ali, assim, de movimentação das pessoas e tudo. Deus nos tire da preocupação e queremos uma vida boa e de qualidade também. Obrigado. Obrigado, padre. Isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Como o padre não falou, fiquem com Deus, todos vocês.